que nesta noite, meu irmão, seja uma noite diferente, uma noite do agir, da manifestação, do sopro do Espírito Santo na sua casa, meu irmão, que você seja cheio da presença de Deus, que Ele te renove para a semana que você vai enfrentar, uma semana de mais um desafio, né? Cada semana que passa é um desafio novo que se apresenta. Não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Mas nós confiamos que o Senhor estará conosco nesta semana e nos ajudará a vencer todos os obstáculos que haverão de vir, mas o Senhor também estará conosco. Amém? Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 46, olha o que disse Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e o adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse a oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o vosso Senhor é o rei dos reis, o Senhor revelador de segredos, pois pudestes revelar este segredo. E então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs sobre governador de toda a província de Babilônia, como também por principal do governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios das províncias da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Meus irmãos, todos vocês conhecem a história de Daniel e sabem, meu irmão, que Daniel, quando chega na Babilônia com os seus amigos, desterrado, vindo de uma outra terra, estavam escravizados, estavam ali para servir. Meu irmão, Daniel colocou no seu coração, Daniel 1:8, que não ia se contaminar com as iguarias do rei, e assim foi. Daniel ficou 3 anos comendo legumes, bebendo água. Daniel ficou 3 anos estudando. Daniel ficou 3 anos se preparando. E teve um sonho que o rei não soube interpretar, não lembrava do sonho, pediu algo que os seus mágicos, astrólogos, os homens daquela época da ciência não sabiam responder, mas Deus deu a Daniel um espírito excelente e revelou a Daniel tudo o que haveria acontecer, mostrando naquela estátua do sonho a cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, mostrando os peitos de prata, mostrando os lombos, que eram de bronze, os pés que eram de ferro e de barro, mostrando que depois de Nabucodonosor outros reinos viriam e se estabeleceriam, mas enquanto Nabucodonosor estivesse, ele seria o grande rei. E o texto vai nos dizer que Deus deu a Daniel essa revelação. Ninguém no reino poderia revelar, todos os sábios seriam mortos, mas Deus colocou no coração de Daniel um espírito excelente. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus, no meio das adversidades, no meio dos problemas, Deus nunca nos deixa no escuro. Deus sempre nos dá uma palavra de direcionamento para a nossa vida. Meu irmão, Deus deu a Daniel um sonho que interpretava aquele sonho que o rei teve, que nem o rei lembrava-se direito. Sabe o que é isso, meu irmão? É Deus te socorrendo nas horas mais difíceis da tua vida, porque aparentemente era uma cilada, todos iriam morrer, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando Arioque foi para poder matá-los, o texto vai dizer o seguinte, que Daniel pediu um tempo para que Deus pudesse falar com ele. Meu irmão, Deus, ele é fiel, meu irmão, porque no meio desse tempo que nós estamos passando, Deus está vendo todas as coisas, e Deus não vai deixar, meu irmão, que as coisas afundem. Deus não vai deixar, meu irmão, que a tua sorte se misture com a dos outros. Deus não vai deixar que você, meu irmão, seja envergonhado. Pelo contrário, Deus permitiu que Daniel fosse até o rei, deu uma palavra para o rei, e, meu irmão, as palavras de Nabucodonosor expressam: não há outro Deus como o Deus de Daniel. Até ele não conhecer o Deus de Daniel, ele mandou matar todo mundo, mas depois que ele conhece o Deus de Daniel, decreta o mudo. Meu irmão, depois que as pessoas verem a glória de Deus na sua vida, as sentenças e as palavras, aquilo que as pessoas enunciam contra a tua vida vai mudar, porque a glória de Deus vai se levantar ao teu favor.
Deus vai operar ao teu favor, e essas coisas vão passar em nome de Jesus. Receba na tua vida, meu irmão, uma palavra profética de Deus para você nessa noite, que Deus está cuidando de todas as coisas, que Ele tem o coração do rei nas mãos dele, que a palavra de Deus é a última na tua vida, e que as coisas não vão ficar como aparentam estar na sua vida, não. Ele vai mudar esse quadro. Se está apresentando-se a você um quadro de derrota, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: Deus tem vitória para você. Deus tem uma palavra escondida no oculto, no profundo, que vai se manifestar, que vai se revelar e que vai mostrar a grandeza dele na sua vida. Quando todos acharam que não haveria mais solução, o Deus que revela o profundo, o escondido, o oculto, o Deus, meu irmão, que não deixa os seus serem envergonhados, revelou a Daniel e fez com que Nabucodonosor conhecesse a grandeza do Deus de Daniel. O teu Deus vai ser exaltado, a grandeza do Deus que servimos, meu irmão, vai se manifestar. Então eu quero te convidar nesse momento a nós estarmos orando ao Deus dos céus, ao Deus de Daniel, ao meu Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus. Nós vamos clamar agora porque cremos que Ele vai nos visitar nessa noite, que Ele vai visitar, meu irmão, todos os teus problemas, que pareçam ser difíceis, que pareçam que não há saídas, que parece que não tem solução, mas o nosso Deus vai trazer uma palavra, e da onde está obscuro, Deus vai trazer, meu irmão, luz, e vai manifestar a glória dele. Pastor Cristiano vai iniciar esse período, vai fazer um clamor, vai levantar um clamor. Então eu te convido nesse momento, você, aonde você estiver, curve a tua cabeça, concorde com o pastor Cristiano, esteja ligado em oração agora em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite em tua presença. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco, nada nos tem faltado. O Senhor tem sido guarda de Israel, o Senhor não dormita, não tosqueneja, o Senhor tem nos guardado de todo mal, e nós te louvamos por tudo isso. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade desta noite de levantarmos as nossas mãos e podermos adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Queremos nos prostrar diante do teu altar e clamar para que a tua presença venha invadir o nosso lar, a nossa casa, tocar a nossa família, visitar as causas impossíveis dos teus filhos. Meu Pai, aonde houver alguém que está clamando, Senhor, entre o alpendre e o altar por uma causa, que o Senhor, como juiz dos juízes e até mesmo o nosso advogado, o Senhor venha pelejar pela causa do teu povo, o Senhor venha abrir portas em lugares fechados, venha trazer provisão, venha trazer ao teu povo, Senhor, consolo. Alguém, Senhor, que estiver nesse momento, Senhor, tomado talvez por uma aflição, por uma angústia, que teu Espírito Santo possa levantar o teu povo nessa noite. Meu Pai, aonde há tristeza, que a alegria do Espírito Santo possa invadir o coração do teu povo para a glória do teu santo nome. Senhor, que a tua palavra hoje venha de forma poderosa, que a tua palavra rema venha dividir corações, ó Pai, trazendo a verdade, a palavra, porque tua palavra é como espada, ela penetra e divide alma, espírito, juntas e medula, discerne pensamentos e a intenção do coração do homem. Que esta palavra rema, que esmiuça a penha, que é como fogo, ela venha nos levantar, Senhor, venha nos colocar de pé para a glória do teu santo nome, venha nos encher de sabedoria, de autoridade, para que venhamos enfrentar uma semana que há de vir, para que tudo venha dar certo para a glória do teu nome. Visita, Senhor, a dispensa do teu povo, da tua igreja, que não falte a provisão na casa dos teus servos, que os céus se abram, ó Pai, que venha, Pai, uma bênção, que dela advenha maior abastança sobre a casa da tua igreja e do teu povo. Entra com o teu milagre, com a tua provisão. Toma, Senhor, o teu filho, o teu servo, que vai estar na direção deste culto, que ele seja um canal profético para as nossas vidas, enquanto ele está aqui ministrando tua palavra, Senhor, que tu venhas cuidar da retaguarda, da família, das suas filhas, da sua esposa.
Surpreenda o teu filho, Senhor, a cada dia com os teus milagres e com as tuas provisões. Nós entregamos esta nação, Pai, na palma das tuas mãos. Ó Pai, joga por terra toda ação de principados e potestades, todo espírito de corrupção. Meu Pai, toma esta nação brasileira, que ela venha se curvar diante dos teus pés, que o teu evangelho seja pregado, que haja arrependimento nesta nação, que venha um grande avivamento, Senhor, nesse lugar, que no Brasil, Senhor, venha levantar um avivamento para outras nações. Levanta homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, mulheres e homens de Deus, como foi dito aqui, Senhor, como Daniel, pessoas que não querem sentar na roda dos influentes, ó Pai, vendendo a sua vinha, perdendo, Senhor, a característica que o Senhor, ó Pai, colocou em nosso coração, mas que o Senhor levante homens, jovens, mulheres, crianças, Senhor, dispostos a pagarem um preço pelo teu evangelho, pela tua palavra, que não venhamos ser levados por toda roda e vento de doutrina, que não venhamos perder o foco, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Traga coragem, traga ousadia ao teu povo, que é igreja separada, lavada e remida com teu sangue, igreja que é cidade edificada sobre o monte, igreja que é luzeiro para esta geração, levando o teu povo, Senhor, como o sal da terra, a luz do mundo, candeia, oh glória, louvado seja o teu nome, levando o teu povo, Senhor, oh Pai, para aspergir tua palavra e o teu sangue sobre esta nação que precisa ser curada. Toma os governantes nas tuas mãos, para que tenhamos, ó Pai, um governo de paz. Toma aqueles que estão assentados na cadeira, Senhor, estão ministrando ordens, estão liberando editos, que o Senhor venha tomar a consciência, o coração desses homens, que o Senhor venha frear a boca de Satanás, a ação do diabo, que tenta, Senhor, se levantar contra a nação brasileira. Nós, como igrejas, oramos, ó Pai, pelo teu povo, pela tua igreja, oramos por esse culto que vai nos encher da tua glória. Sentimos o teu fluir, a tua presença esta noite. Toma, Senhor, o José Augusto, o pai, Senhor, do Mateus, que foi citado aqui, Pai, nos comentários. Meu Pai, visita ele, visita com a tua mão de graça, visita com a tua mão libertadora, faz a tua obra, Jesus, liberta, Senhor, aonde precisa ser liberto, salva com a cura, que tu venha derramar do teu sangue. Se há alguma enfermidade, joga por terra. Tu és o Deus de cura, tu és o Deus de provisão. Entra na casa dele e mostra que tu és Deus, Senhor, que tu zela, Jesus, pela vida desta família. Faz algo poderoso no seio familiar, na casa, Senhor, do José Augusto, e nós o apresentamos diante do teu altar e profetizamos toda sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te oramos e peço mais uma vez, Senhor, vem nessa noite, Pai, nos impactar. Vem nessa noite nos tirar, Senhor, ó Pai, do comodismo e nos fazer buscar mais a tua face, buscar como nunca buscamos. Queremos mais de ti, queremos ser tocados, Senhor, no profundo da nossa alma, e queremos ser avivados. Faz de novo, Senhor, um grande avivamento através de nós acontecer aonde nós estivermos. Portanto, eu te agradeço. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos naquele nosso mesmo desafio, né? Estamos nos reunindo nas nossas casas, fazendo culto online, mas a igreja continua se movendo, né? A estrutura espiritual, ela não para, a física está parada, mas a espiritual não. Em virtude disso, nós continuamos ainda arrecadando os alimentos, irmãos que têm doado, que têm participado, que têm ajudado. Meus irmãos, eu louvo a Deus, porque mesmo nesse tempo de crise, temos visto que os irmãos têm ajudado, têm cooperado, têm participado, e isso tem nos feito fazer a diferença na vida de algumas pessoas que nós temos ajudado, né? Então eu quero pedir a você que continue abençoando com os alimentos, porque o teu alimento é importante, o teu alimento tem ajudado muitas pessoas. Então, continuamos com a nossa campanha do quilo. Se você quiser, porventura, que busque na sua casa, eu ou o pastor Cristiano, é só entrar em contato conosco, que a gente vai aí e pega sem nenhum problema. Amém? Eu também quero falar com os irmãos sobre
o nosso propósito que nós continuamos fazendo. A pastora Luciana sempre coloca lá o número da conta, para que os irmãos tenham o conhecimento lá. A gente continua honrando os nossos compromissos, né? Estamos indo para o 3º mês já nessa pandemia, em que iremos pagar o aluguel para a igreja fechada. Tem sido um desafio, mas, meu irmão, o nosso Deus tem suprido, a gente tem pago, meu irmão, né? A gente tem conseguido honrar esse compromisso, fruto da fidelidade. Apertou um pouquinho, mas eu posso dizer para os irmãos que vamos para o 3º mês e honrando aquilo que nós temos que honrar, que são os nossos compromissos, o aluguel da igreja, as contas da igreja, e graças a Deus, Deus tem nos ajudado, graças a Deus, a fidelidade dos irmãos que têm participado, que têm dizimado, que têm ofertado, que têm chegado junto com a igreja. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que entendem, meu irmão, que essa obra é de Deus, e, meu irmão, que essa porta está aberta, é uma porta para ajudar, é uma porta para abençoar outras vidas. E eu louvo a Deus porque na nossa congregação nós temos pessoas abençoadas, pessoas que gostam de abençoar, pessoas que gostam de participar, pessoas que gostam de ajudar. Então eu louvo a Deus e sei que o meu Deus, o teu Deus, Ele vai te honrar em tudo, meu irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos dá essa certeza. A nossa fidelidade está em primeiro lugar, meu irmão, não no dinheiro, mas naquilo que a gente tem prazer em fazer, de saber que aquilo ali, na verdade, é fruto de um trabalho que Ele me permite ter, de uma saúde que Ele me possibilita ter, de uma estrutura física à minha volta que Ele me permite ter. Não tem nos deixado faltar nada, pelo contrário, tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso Deus não vai deixar faltar nada a nós, pelo contrário, Ele vai nos dar condições. E eu vejo, meu irmão, a mão de Deus, isso é milagre. No meio de tanta crise, meu irmão, Deus está te dando condições de ajudar pessoas. Isso é Deus, meu irmão. Isso é Deus te dando essa condição de você ser fiel, de você abençoar, de você participar. Meu irmão, todos de alguma forma participam nessa obra, e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Amém? Aonde você estiver nesse momento agora, você vai fazer um clamor comigo, e, meu irmão, nós vamos entrar em batalha espiritual, porque a igreja, quando ora, meu irmão, pode ter certeza, o Senhor ouve o nosso clamor. O diabo, ele tenta resistir à nossa oração, mas não consegue. Lembra de Daniel? No primeiro dia o anjo ouviu a oração de Daniel. No 21º dia a oração foi respondida. Ou seja, havia uma luta travada no mundo espiritual. O diabo não quer que você seja abençoado, mas em nome de Jesus você vai ser abençoado, porque quem está contigo é maior. Aquele que te chamou é fiel, aquele que fez a promessa vai cumprir. Aquele, meu irmão, que te tirou do mundo, ele fez promessa de fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Senhor, nós colocamos agora a vida dos filhos do Carlos Rodrigues. Colocamos, ó Pai, aquelas pessoas que precisam ser tocadas na saúde emocional, ó Pai, na área de síndrome do pânico, na área de ansiedade. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, os comerciantes, Senhor. Coloco nas Tuas mãos a vida da Keila Silva, coloco nas Tuas mãos a vida do Paulo e da Geisiane, Senhor, que estão completando mais um ano de casados. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos todos aqueles que estão lá no grupo online, que estão naquela lista, Senhor, e que precisam do Teu socorro, que precisam de uma palavra de cura. Ó Pai, assim como aquele centurião, ó Pai, disse: basta uma palavra Tua para que o meu servo seja curado. Ó Pai, aquele homem pediu apenas uma palavra, ele nem quis que entrasse debaixo da casa dele, somente uma palavra. Senhor, se Tu liberares agora uma palavra, o Deus de perto é o Deus de longe, é o Deus onipresente, é o Deus que, se nós crermos, a Tua palavra diz: vereis a glória do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que nós estamos agora clamando e pessoas estão sendo tocadas
agora pela tua mão de poder, o teu Espírito, ó Pai, que está em nós, que está na igreja, é aquele que toca no coração daquele que crê, no coração daquele que acredita. Ó Pai, nós oramos agora pela cura, nós oramos agora para que todo espírito de enfermidade emocional venha cair por terra, porque sabemos, ó Pai, que com toda essa crise, com essa epidemia, teremos também uma outra, que é nas áreas emocionais, mas nós oramos, Senhor, para que tu bloqueie isso, para que tu não permitas que tenhamos uma sociedade adoecida, com medo, com síndromes, ó Pai, com crises, com problemas emocionais. Oramos, ó Pai, para que haja saúde, Senhor, saúde física, saúde nas emoções, saúde espiritual, saúde sobre o teu povo, saúde sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o nosso país. Oramos para que todo espírito de opressão maligna caia por terra, para que esta semana tenhamos boas notícias no nosso estado, para que essa semana tenhamos notícias boas no nosso país, para que, ó Deus, todos os tratamentos protocolares que estão sendo feitos surtam um efeito para aquelas pessoas, ó Pai, que estão com coronavírus e sejam curadas. Senhor, todas as coisas estão debaixo das tuas mãos e nós clamamos a ti, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa a mão daqueles que estão tratando e cuidando das pessoas nos hospitais, abençoe os enfermeiros, abençoe os médicos, abençoe aquelas pessoas, Senhor, que estão ali cooperando, Senhor. Usa-os e que todo o espírito da morte se aparte daqueles leitos agora. Não queremos aqui contar estatísticas negativas, queremos aqui contar, Senhor, vitórias de que pessoas foram liberadas, que tiveram altas, que foram curadas. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, oramos, ó Pai, para que o espírito da saúde adentre a esses hospitais. Tanta falta de estrutura, de saúde, de investimento, mas Deus, tu és o Deus que socorre o povo, tu és o Deus de bondade, de misericórdia, tu és o Deus, ó Pai, que quando nós clamamos, tu ouve, e ó Pai, nós clamamos a ti. Socorre este povo, Senhor, socorre esse povo, tem misericórdia, ó Pai, de tudo aquilo que tem sido feito de errado com a verba, com o dinheiro que deveria ser investido para essas pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus nós oramos para que essas pessoas sejam beneficiadas pelo Senhor, pela tua mão, pela tua cura. Entregamos todos em tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, a bênção que acrescenta, Senhor, a 30, 60, a 90, 100 por um. Que a tua bênção esteja sobre a casa de cada um, que haja paz na casa de cada um, que haja provisão, que haja, Senhor, ó Deus, a tua presença a conduzi-los nessa semana, que seja uma semana diferente, uma semana do despertar, uma semana de colocar o teu povo de pé, uma semana que estejamos ativos, uma semana sem medo, uma semana de cura, uma semana para nos colocarmos de pé como teu povo, um povo chamado eleito, um povo que foi chamado para fazer a diferença, um povo que foi chamado para estar na torre de vigia, um povo que foi chamado para clamar e orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, disse Salomão, então os meus ouvidos estariam abertos, as minhas mãos não estariam encolhidas. Meu irmão, a mão do Senhor não está encolhida para salvar, os olhos não estão fechados para não ver e nem os ouvidos agravados. Por isso, Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, na certeza da vitória. Amém. Abra comigo aí em Gênesis 37. Todos acharam, amém? Vamos lá. Gênesis 37, a partir do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe
uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Porque isso tanto mais os aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? E os seus irmãos o invejavam, e o seu pai guardava este negócio no seu coração. Meus irmãos, quando nós falamos aqui sobre Gênesis 37, estamos falando de um rapaz chamado José, que era o 11º filho de Jacó. Numa fila cronológica, ele não era o primogênito, não era aquele que herdaria primeiro, não era aquele que seria beneficiário de imediato sobre as coisas que Jacó tinha. Entretanto, a Bíblia vai nos mostrar que Deus vai dar um sonho a José. E você pode se perguntar: mas por que Deus não deu um sonho a Rúben? Por que Deus não deu um sonho a Judá? Por que Deus não deu um sonho a outros filhos? Bem, nós vamos entender toda essa complexidade, porque quando nós olhamos num primeiro momento, parece que Jacó amava mais a José do que aos demais. Sim, você leu isso, está escrito isso, mas o texto deixa bem claro que ele amava porque era filho da sua velhice. Você sabe que numa família que você tem muitos filhos já adultos, grandes, que trabalham, na velhice, quando alguém tem aquele filho mais novo, caçula, né? Ele tende ao quê? A se apegar, porque aquele filho é aquele último fôlego da vida da pessoa, é aquela pessoa que às vezes é pai com 50, com 60 anos, né? E a pessoa tem naquela criança ali também algumas prospecções, algumas expectativas, porque à medida em que aquela criança vai crescendo, aquele pai também vai vendo a sua vida indo com aquela criança. Então, Jacó tinha um carinho especial por José, porque era mais novo, mas Jacó em nenhum momento iria mudar a primogenitura, por ele ser o 11º filho, por ser o filho um dos mais novos, pelo fato de amá-lo. Não, a ordem natural das coisas não se muda. Mas entenda uma coisa que eu quero dizer para você: nós iremos falar sobre sonhos que Deus coloca na vida do homem, e eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus coloca sonhos na nossa vida que a gente nem imagina como eles vão se realizar e nem como eles vão se cumprir. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o sonho que Deus libera sobre a minha vida e sobre a sua vida, num primeiro momento você vai ficar maravilhado. Sabe por quê? Porque você começa a ver coisas e pensar em coisas que você nunca tinha pensado ou nunca tinha visto. Quem já foi atravessado por uma promessa, quem já foi atravessado por uma visão de Deus, sabe o que eu estou dizendo. É algo que no campo da naturalidade você não sabe explicar. Por quê? Porque aquilo veio a você
é maior do que você, não pertence a você e atravessa o teu ser. E aquilo de repente começa a mexer em você. Sendo que quem recebe o sonho tem 17 anos. E pela imaturidade natural da idade, ele quando recebe um sonho, ele fica eufórico. Era uma das características da personalidade de José. Ele vai ficar eufórico com o sonho, e o primeiro sonho do molho, ele vai contar aos seus irmãos. Os seus irmãos vão se indignar, os seus irmãos não vão gostar. Por quê, meu irmão? Porque quando alguém sonha, ou quando alguém fala, ou quando alguém reproduz algo que Deus tem colocado no seu coração, o sonho, meu irmão, ele faz você pensar alto, pensar coisas que as pessoas já não estão vivendo mais, pensar coisas que as pessoas já não estão fazendo mais, e o sonhador, de alguma forma, ele vai incomodar por quê? Porque o que ele está falando, muitas pessoas já deixaram de viver, o que ele está falando, já passou o tempo de algumas pessoas, o que ele está falando, meu irmão, é fruto de algo que Deus está colocando dentro do seu coração. Meu irmão, quando Deus coloca um sonho no coração de alguma pessoa, quando Deus libera uma palavra, meu irmão, pode ter certeza, entenda o que eu vou te dizer, a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, receba ela nessa noite, na sua vida, creia nela. Agora entenda uma coisa, entre o tempo de recebimento de um sonho e o seu cumprimento, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai te preparar, Deus vai fazer as coisas acontecerem ao seu tempo. Deus não é um Deus que trabalha de maneira equivocada, Deus trabalha por linhas certas, não por linhas tortas. Deus vai fazer tudo ao seu tempo. Aquele rapaz recebe um sonho e parece que no dia seguinte tudo começa a parecer que estava dando errado. Meu irmão, quando você recebe uma palavra de Deus, ela vem logo no teu coração e queima. E sabe o que parece? Que quando você recebe ela, a tua vida muda. E aí você vai ter que ter a percepção de que se Deus falou com você hoje, não quer dizer que vai acontecer amanhã de manhã, não. Pode acontecer? Pode. Porque o nosso Deus não tem limite. Se Ele quiser fazer amanhã, Ele vai fazer amanhã. Mas se Ele não fizer amanhã, aprenda, meu irmão, existe um tempo entre o recebimento de um sonho e o cumprimento deste sonho. Deus não vai fazer as coisas de maneira equivocada na sua vida. Deus vai cumprir as etapas que Ele projetou para você. Deus vai te amadurecer com o tempo. Deus vai fazer de você um homem abençoado, uma mulher abençoada, mas você vai ter que passar pelo crivo do tempo, pelo crivo do tratamento, pelo crivo de ser experimentado, a conhecer como Deus age. E nós temos 3 momentos da vida de José: o recebimento do sonho à cova, da cova à cadeia, à prisão, e da prisão ao governo. Existem 3 momentos na vida daquele homem que vão levar tempo. Ele recebe o sonho com 17. Ele vai contar para os seus irmãos no segundo sonho: eu vejo o sol, eu vejo a lua, eu vejo 11 estrelas se prostrando diante de mim. E eles ficam mais indignados ainda, porque de novo ele está contando um sonho que se refere aos seus, aos da sua casa estarem se curvando diante dele. Eu imagino que na euforia, José ainda não dimensionava essa realidade, essa grandeza. Ele sabia que alguma coisa muito grande Deus havia mostrado a ele, mas de que isso iria acontecer nessa proporção, é o tempo que Deus vai usar para te preparar, para te ensinar, para te moldar, para te trabalhar, para que você entenda o que Ele vai fazer. Então eu aprendo, meu irmão, que do tempo do recebimento de um sonho até um cumprimento, Deus vai nos tratar, Deus vai trabalhar na nossa vida. Sabe o que acontece? Quando você recebe um sonho, ele incomoda as pessoas. Por quê? Porque você, quando começa a falar das coisas que você está vivendo de novo, o novo, meu irmão, para quem não está vivendo o novo, é terrível. Lembra do profeta velho? Veio um profeta de fora, de uma outra localidade, para poder pregar na terra dele. E o profeta velho já estava ultrapassado, porque se ele estivesse na brecha, Deus não mandava um profeta vir de outra terra, usava o profeta velho.
Mas o profeta velho, meu irmão, já estava fora da vontade de Deus. Tanto que o profeta ouve o profeta velho e dá no que dá. Você conhece a história daquele homem de Deus desconhecido que vai a Jeroboão pregar, racha o altar, Deus toca na saúde daquele homem, depois o homem ora, o altar restaurado, a lepra sai, aquele homem não podia voltar para o caminho que Deus havia dito. Ele ouve o profeta velho e acontece o que acontece. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Os sonhos de Deus para a tua vida, você precisa sonhar aquilo que Deus colocou dentro de você e saber que tem um tempo para que Ele possa cumprir. Perceba que quando Ele recebe aquele sonho, tudo na sua vida começa a dar errado. É aqui que eu começo com você, né? Quando você recebeu uma palavra de Deus lá atrás, você percebeu que as coisas mudaram? Você percebeu que as pessoas ficaram indiferentes com você? Você percebeu que houve uma mudança no meio da sua família? Você percebeu que as pessoas passaram a te ver de outra maneira? É assim, meu irmão, porque o diabo não fica satisfeito quando Deus, Ele libera sobre a tua vida algo que Ele vai fazer. Meu irmão, quem está no mundo aqui vendo as coisas, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas o diabo também, ele está agindo nessa esfera terrena e sabe quando as coisas são liberadas sobre a nossa vida, e ele vai fazer de tudo para que não aconteça. Então, meu irmão, eu aprendo que quando Deus libera uma palavra, não pense você que vai ser tudo mar de rosas, não. Pelo contrário, meu irmão, José, ele começa a encarar a indignação, a fúria dos seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos acharam que ele era soberbo. Os seus irmãos acharam que José estava sendo altivo, mas Deus falou com José, Deus deu uma visão para José. Então entenda uma coisa, quando você recebeu a palavra de Deus, ela vai incomodar, ela vai mexer na tua vida, ela vai mexer com as pessoas que estão à tua volta. E meu irmão, não se preocupe não, se você está achando que desde que você entregou a tua vida para Jesus as coisas estão dando errado, meu irmão, olha pela ótica inversa. Deus está no controle. Não pense você que as coisas estão dando erradas, não. O diabo só quer fazer você olhar por esse prisma, para querer fazer você achar que as coisas estão dando errada porque você entregou a tua vida para Jesus, porque você fez um voto com Deus, porque você entregou a tua casa para Deus. Continue fiel, meu irmão, continue perseverando na palavra que Deus te liberou, continue em cima da palavra do sonho que Deus liberou ao teu coração. Seja fiel. Sabe por quê? Porque as adversidades vão se levantar, porque o diabo não quer, meu irmão, que você seja feliz, mas Deus já liberou a palavra de felicidade para você, Deus já liberou a palavra de mudança da tua história, Deus já liberou uma palavra que vai mudar a tua casa, Deus já colocou sobre você uma palavra profética que você vai alcançar, que você vai conquistar, que você vai ter, que Deus vai colocar nas tuas mãos, que Deus vai abrir portas, que Deus vai colocar um negócio na sua mão. Creia, meu irmão, não me pergunte como, quando as coisas vão acontecer. Só acredita na promessa, só acredita na visão, só acredita naquilo que Deus falou. José não era ninguém, tinha 17 anos, era entregador de queijo, levava comida para os seus irmãos no acampamento, era um Zé Ninguém, mas se Deus liberou uma palavra dizendo que ele ia ser, o que eu quero dizer para você? Confia, meu irmão, se Deus falou uma palavra para você, ela está guardadinha na tábua do teu coração. Confia nessa palavra, seja fiel a Deus, porque Ele vai fazer se cumprir na sua vida. Existe um tempo em que a palavra saiu, Isaías 55:11, e assim será, que toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo pela qual eu designei. A palavra de Deus não vai voltar para Ele e não vai cair por terra sem antes que se cumpra aquilo que Ele prometeu a você. Então, meu irmão, eu quero que você tenha certeza e convicção daquilo que Deus te prometeu. Vamos lá. Vamos sim agora entrar nessa mensagem, nessa palavra. Abra comigo. Gênesis 37, versículo 2. Quero trazer aqui algumas lições que eu aprendo com a vida de José. Quero trazer para você nessa noite o segredo para que Deus possa operar no tempo. Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó.
Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Aqui nós começamos a nossa pregação. O tema de hoje é sonhos de Deus. Sonhos de Deus são para ser vividos. Sonhos de Deus não são pesadelos para a sua vida. Sonhos de Deus são para ser vividos. O sonho que Deus colocou em você, ele se torna maior do que propriamente os teus propósitos e objetivos ideais que você tinha. O sonho de Deus ocupa um papel dentro do teu coração que ele toma algumas prioridades, algumas proeminências que você tinha de vida. O sonho, ele passa a ocupar um lugar central dentro de você. Sonhar os sonhos de Deus é compreender que a partir do momento que eu coloquei a minha vida nas mãos dele, tudo que virá e tudo que Deus começar a fazer na minha vida vai ser sempre Deus fazendo as coisas, realizando os seus propósitos na minha vida, fazendo eu viver o sonho dele, para que então ele possa me permitir viver os meus sonhos. Compreenda, se você viver os sonhos de Deus, Deus fará você viver todos os seus sonhos. É uma mão dupla. Se você viver os sonhos de Deus, em primeiro lugar, se você permitir com que os sonhos de Deus se cumpram, se você permitir a ação de Deus, Deus vai permitir que você também viva nesta terra os sonhos que você deseja e também espera da parte dele. Por quê? Porque o nosso Deus, ele também realiza sonhos. O nosso Deus também traz ao nosso coração vontades e desejos. O nosso Deus também nos surpreende. O nosso Deus também quer ver que estejamos plenos nele e naquilo que decidimos fazer na nossa vida. Então eu aprendo aqui que, primeiro ponto, os sonhos de Deus são para os fiéis. Sonhos de Deus são para os fiéis. Bem, eu disse para você que ele não era o primogênito. Quando você pega lá Gênesis 49, 3 e 4, você vai ver que Rúben, que era o primogênito, a Bíblia o chama de inconstante como a água, deitou-se com uma das mulheres de Jacó. Aí tu já vê a coisa como estava, né? O primogênito, Jacó tinha 4 mulheres, ele vai se deitar com uma das mulheres do seu pai. Gênesis 35, 2, Simeão e Levi mataram os moradores de Siquém e saquearam a cidade por causa de Diná. Veja o que disse Jacó. Aí você vai ver lá em Gênesis 34, de 22 a 30. Os irmãos idólatras, Gênesis de 35, de 1 a 4. Judá se deitou com Tamar, sua nora, e os seus filhos morreram, Gênesis 38. Os filhos de Bila e Zilpa. Meu irmão, o texto vai dizer que pelas atitudes que José tinha, ele acabava trazendo a má fama. Por quê? Porque se você não está vivendo as coisas erradas, e naturalmente alguém vem até você e te pergunta, não tem meio termo. Quem não está fechado com o erro, meu irmão, naturalmente a sua vida denuncia o erro. Porque quem vive na santidade diz para o erro que não quer viver no erro. Quem anda no erro diz para a santidade que não quer viver em santidade. Mas aquele rapaz vinha e trazia aquilo que aqueles homens faziam. Então a primeira coisa que eu aprendo é que os sonhos de Deus são para os fiéis. Primeira coisa, ele não era conivente com o pecado. Salmo capítulo 1, versículo 1 vai dizer o seguinte, meu irmão: bem-aventurado o que não anda, o que não se detém, o que não se assenta. Sabe o que isso quer dizer? José não estava preocupado com aquilo que os seus irmãos estavam vivendo. José não queria viver aquelas coisas. José queria sonhar os sonhos de Deus. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: você quer sonhar os sonhos de Deus? Você está disposto a viver aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, ou você ainda está embargando aquilo que Deus falou para você? Porque muitos sonhos de Deus ainda não se cumpriram, porque somos nós que embargamos esses sonhos, porque Deus falou que ia fazer, mas você quis ir por um outro caminho. A gente sempre quer dar um jeitinho, a gente sempre acha que indo por um caminho que a gente acha que vai dar certo,
as coisas vão fluir. Mas Deus falou para Jacó, Deus falou para José, que faria dele um grande homem, que colocaria pessoas que estariam debaixo da sua governança, pessoas que se prostrariam no sentido de que ele seria uma pessoa importante sobre a terra. Deus falou isso a ele. Então a primeira coisa que eu aprendo é que os sonhos são para os fiéis. Ele não havia manchado a sua vida, era o 11º filho. De todos que eu falei para você, já tinha mancha na vida. Mas uma coisa que José tinha, Deus via, e isso não tem a ver com idade. Caráter não tem a ver com idade. Testemunho não tem a ver com idade. Na Bíblia você vai ver homens que foram novos e que começaram a vida cedo. Jeremias, Daniel, você vai ver o rei Josias, você vai ver pessoas que começaram nova a sua vida ministerial e foram pessoas que fizeram a diferença. Davi, porque eram pessoas que temiam a Deus com seu coração, porque já almejavam a querer andar com Deus na pouca idade. Caráter não se define porque uma pessoa tem cabelo branco ou porque é de mais idade. Caráter se define por ações, por atitudes, por aquilo que eu faço. Tem muita gente que envelhece e não tem caráter. Tem muita gente que não vive um evangelho de verdade com Cristo. Mas José, com 17 anos, ele não quis viver as mesmas mazelas que os seus irmãos já haviam vivido. Então, meu irmão, eu aprendo que os sonhos de Deus são para os fiéis. Ele foi obediente à visão que ele teve. Ele não murmurou. Ele pagou por sonhar os sonhos de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas das vezes nós vamos pagar caro por sonhar os sonhos de Deus. Você está disposto a pagar o preço? Porque quando você diz que é cristão no meio da tua família, quando você assume uma identidade, quando você fala que a sua vida vai ser diferente, tem muita gente torcendo contra para que as coisas não deem certo na tua vida. Tem muita gente que quer ver o teu insucesso, quer ver o teu fracasso, para que elas possam dizer assim: tá vendo? Achou que ia estar na igreja e que as coisas iam mudar. Meu irmão, não se deixe levar por essas palavras. Se você colocou a tua vida nas mãos do Senhor, confia que as coisas vão ser diferentes, confia que as coisas vão dar certo, confia que Ele vai te abençoar, confia que Ele está contigo. Então eu aprendo, meu irmão, que aquele homem pagou um preço por sonhar os sonhos de Deus. Gênesis 37, versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Ele pagou o preço. Ele foi tomado pelos seus irmãos e lançado numa cova. Por quê? Porque ele decidiu seguir aquilo que ele havia recebido de Deus como uma palavra profética para a sua vida. Então eu aprendo, meu irmão, primeiro ponto, que os sonhos são para os fiéis. O texto vai dizer que ele recebe uma túnica colorida, que representa a capa, proteção, a unção, a capacitação, a cor, fala da diferenciação. Deixa eu dizer uma coisa sobre a tua vida, meu irmão. O Espírito Santo, ele vai sempre te capacitar nos momentos difíceis. A capa fala da proteção, fala daquilo que Deus põe sobre você. Meu irmão, Deus colocou simbolicamente na vida de José uma capa de proteção, meu irmão. Aquela capa serviu de proteção. Por quê? Olha o mistério. Quando vão matar José, dizem assim: não matemos-nos, peguemos a capa, porque a gente vai lançar na cova e a capa vai servir como um álibi para dizermos ao nosso pai que uma besta fera lhe comeu. Oh, meu irmão, eles acharam que ao tirar a capa que Deus colocou, a unção e a proteção ia sair. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem está debaixo da palavra de Deus, meu irmão, a unção, uma vez que entra, não sai mais. A unção fica ali. Arrancaram a capa como álibi, mas Deus estava com José dentro da cova. Aleluia. Tentaram despí-lo, mas a presença de Deus estava dentro de José. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu aprendo: sonhos de Deus são para os fiéis. Se você se manter fiel, meu irmão, Deus vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele tem prometido. Não me pergunte como, não me pergunte de onde vai sair, como vai acontecer, qual é o meio que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Eu não sei.
Eu posso dizer para você uma coisa: eu tenho vivido os sonhos de Deus. Eu tenho experimentado que Deus é bom. Eu tenho visto Deus fazer milagres. Tudo que eu tenho visto na minha vida, Ele fazia a partir, sabe do quê? Do elemento chamado nada, do verbo bará, nada. Aonde não há nada, Deus faz. Eu creio no Deus, meu irmão, que faz as coisas do nada. Eu creio no Deus que só precisa de um coração que creia. Eu creio no Deus que usa, meu irmão, o elemento para te abençoar, aquilo que você tem de mais precioso dentro de você, que é a tua fé que Ele colocou no teu coração. Segunda coisa, me acompanhe. José creu numa promessa que aos olhos dos homens parecia impossível. Gênesis 37, versículo 10 e 11 vai dizer assim: e contando ao seu pai os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, porém o seu pai guardava este negócio no seu coração. Por que Jacó guardou esse negócio no seu coração? Porque Jacó foi um dos mais pilantras que houve na sua época. Sabe qual era o nome de Jacó? Suplantador, enganador. Foi um homem que enganou, que falava mentira, que andava com uma vida errônea, mas o próprio Deus se apresentou para ele no caminho de Berseba, e aquele local passou a ser Betel, o Deus de Betel, da casa de Deus, o Deus que apareceu numa visão de uma escada para ele, o Deus que veio até a Jacó, é o Deus que está vindo agora ao seu filho, e ele não despreza por inteiro essa palavra, porque ele sabia que Deus se manifestava através de sonhos, através de visões. Então a segunda coisa que eu aprendo com José é que ele criou numa promessa que aos olhos dos homens parecia impossível. Deus viu José fé. O diabo, meu irmão, no mundo sempre vai nos dizer: você não vai conseguir, você não vai dar certo, as coisas não vão fluir. O diabo vai dizer isso, mas Deus vai dizer, sabe o que para você? Gênesis capítulo 39, versículo 2. Olha o que Deus vai dizer para você: o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa, olha só, desceu o Senhor egípcio, e o Senhor era com José. Olha que coisa interessante, aonde José estava, Deus estava com ele, e Deus estava abençoou na casa de Potifar, fez ele se destacar dentro do cárcere. Aonde José estava, José era destaque. Aonde José estava, havia uma diferença com seus irmãos, havia uma diferença na casa de Potifar, havia uma diferença no cárcere. Por quê? Porque aqueles que andam com Deus vão sempre fazer a diferença. Então, meu irmão, aquele homem, ele creu em algo que num primeiro momento as pessoas poderiam dizer para você assim: mas como você vai conseguir isso? Como as coisas vão acontecer? Eu contei um testemunho, falei com os jovens lá para incentivá-los. Há alguns anos atrás, meu irmão, chegou um momento na nossa vida, a pastora Luciana sabe disso, que nós estávamos casados já há quase 8 anos, por aí, 8 anos, 9, vivendo de aluguel. E os irmãos sabem que viver de aluguel não é fácil, né? É um dinheiro que vai e não volta. E Deus, numa época, colocou no meu coração que nós íamos ter uma casa. Como, meu irmão? Não sei, mas Deus começou a colocar algo dentro de mim, e é por isso que eu quero dizer isso para vocês. Meu irmão, quando Deus coloca algo dentro de você, acredite. Porque humanamente, se eu fosse me deixar levar pela condição externa, nunca ia acontecer. Mas algo começou a mover-se dentro de mim, que eu aprendi que quando Deus está se movendo em nós, na nossa vida, não questione. Deixa-se levar por aquilo que Deus está te movendo. Não é carnal não, porque quem anda com Deus sabe. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, que o homem de Deus sabe o tempo e o modo de Deus agir.
Então eu deixei aquela palavra fluir dentro de mim. E num determinado momento, já falei, o pastor Cristiano está aqui, então hoje a gente pode falar isso com tranquilidade, que ele está aqui como testemunha. Eu peguei um dinheiro com ele emprestado, ele havia recebido um fundo dele, do trabalho de muitos anos que ele trabalhou, e me deu uma loucura. Eu vi o local estava vendendo aproximadamente quase 200 mil, e eu tinha que dar um sinal de 16 mil. Meu irmão, eu estou te falando diante de Deus, eu não tinha um centavo, eu não tinha dinheiro depois para pagar o restante da casa. Meu irmão, a gente foi movido por um espírito de fé, que a gente pegou o dinheiro, esse valor, eu peguei emprestado 16 mil e dei na imobiliária. Passou o primeiro, o segundo, tinha 6 meses para a gente resolver isso. Passou o primeiro mês, passou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mês, chegando nos 48, e agora? E agora? E agora? E meu irmão, e Deus, e a gente orando, e tentando ver como ia resolver, e a gente já chegando no limite, porque eu tinha que devolver também o dinheiro ao meu irmão, porque era um dinheiro dele, do compromisso dele, e eu peguei com ele, na promessa de que eu ia resolver isso. Meu irmão, olha só, se não for por fé, não faça, porque tudo que você tem que fazer, você tem que acreditar que é por fé, porque o que não é por fé é pecado. Então, meu irmão, não faça as coisas se não acreditar. Se acreditar, meu irmão, vai em frente, porque Deus, Ele vai cumprir. E, meu irmão, as coisas de Deus sempre me lancei de cabeça, e eu crio. E, meu irmão, num belo dia, a gente já estava já enforcado, tendo que pagar, olha que rolo, tendo que pagar ao pastor Cristiano, e tendo que pagar a casa, senão perderia o valor que eu dei de 16 mil de entrada. Eu só sei, meu irmão, que foi chegando no laço o pai da Luciana, o seu Armando, falecido seu Armando, sempre foi uma bênção para nós. Ele tinha uma casa na Pedra de Guaratiba, que o valor que ela, no caso, valia, era um valor bem abaixo, uma casa que ele comprou, que nós íamos para lá fim de semana, uma casa muito boa, a gente ia lá para o nosso repouso, sendo que teve uma pessoa lá, um magnata lá, morava lá em Copacabana, ele cismou que queria comprar a casa para fazer um canil para a irmã. E o pai da Luciana falou, bem, eu não quero vender, agora se ele me pagar tal valor, que foi um valor muito acima do que valia, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o dinheiro para você. Eu falei, oh meu Deus. Meu irmão, não demorou muito, nós estávamos lá no Itaú Personalité, acho que Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, estávamos lá pegando um cheque administrativo para poder pagar a nossa casa e para eu poder devolver o dinheiro do pastor Cristiano. Meu irmão, Deus é bom, porque foi uma coisa, meu irmão, que aos olhos humanos não era para ter acontecido naquele momento. Se eu fosse olhar de maneira natural, não ia acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Eu provoquei uma situação em que eu peguei aqui, me comprometi com a imobiliária e daqui a pouco, e agora, Senhor? Bem, o Senhor vai dizer lá no Salmo 119, se eu não me engano, lá pelo versículo 67, o versículo 71, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, não me deixa me envergonhar na minha esperança. E o Senhor não deixa a gente ser envergonhado, velho. Louvado seja Deus, porque foi assim que Deus fez. Eu não estou acrescentando, eu não estou diminuindo, eu não estou inventando. Os envolvidos, o pastor Cristiano está aqui, pode falar, eu estou falando aqui na presença dele, a minha esposa, e foi assim que Deus fez. E hoje nós não pagamos aluguel. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós algo que se movia. Lembra de Gideão? Gideão chegou um momento que aquele povo estava sendo ali massacrado, aquele povo, mas veio um sentimento de insatisfação, de não querer mais viver aquilo. E Deus falou para ele, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso, levanta. Chega um momento, meu irmão, que você tem que se levantar contra a situação e ficar insatisfeito com algumas coisas que você já se acomodou a viver na sua fé, e lutar contra aquilo e crer, meu irmão, que Deus pode mudar o quadro da tua história, que Deus pode mudar as coisas, e a partir de um sentimento de não querer aceitar mais aquelas coisas, Gideão se levanta na força do Senhor.
Senhor, e com 300 homens, Deus dá para ele aquela conquista grandiosa, que com 32 mil Deus não quis, falou, tem muita gente, você vai vencer com pouco. Sabe o que Deus quer te ensinar, meu irmão? A viver milagres com coisas que aparentemente não se dá para viver. É Deus fazendo o milagre acontecer onde não tem possibilidade dele acontecer. É viver de fé. Deus falou para Elias, Elias orou e disse para aquela mulher, para aquela mãe daquele menino que só tinha farinha na panela e o azeite, um pouquinho para sobreviver, fez o bolo para o profeta falou assim, saiba que enquanto não chover em Israel durante 3 anos e meio, não faltará azeite na tua botija, não faltará farinha na tua panela, porque assim te diz o Senhor. Oh, meu irmão, Deus proveu aquela mulher num ato de fé, ela pegou tudo que tinha, e Deus deu para ela 3 anos e meio de sustento, aleluia. Aquela mulher foi provida de uma maneira sobrenatural. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus vai prover a tua vida de uma maneira sobrenatural? É assim que Deus faz. Não dá para ficar andando com Deus de maneira natural, pensando como as coisas vão acontecer. Ah, como é que vai ser? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Deus não está perguntando para você como vai ser. Deus está te chamando para você acreditar naquilo que Ele falou que vai fazer. Terceira coisa, capítulo 37, versículo 13, ele vai dizer assim: e disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, o que ele disse? Eis-me aqui. Sabe o que isso quer dizer? Jacó falou, olha, eu vou te mandar a Siquém para levar provisão para eles. José já tinha sido importunado, os seus irmãos já haviam manifestado insatisfação com ele. Mas a terceira coisa que eu aprendo é que não há tempo ruim para quem anda com Deus. Para quem anda com Deus tem que estar pronto também. Quer viver os sonhos de Deus? Quer comer o melhor da terra? Isaías capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer, se ouvirdes a voz do Senhor e cumpri-la, comerás o melhor da terra, o mel da terra. Porém, se a rejeitá-las, comerás a espada, porque assim diz o Senhor. Quer comer o melhor de Deus? Quer viver as melhores coisas? Então, meu irmão, não tenha tempo ruim para Deus. Eis-me aqui. Tem que estar pronto. Ah, eu quero que Deus faça. Você quer que Deus faça e você não quer estar pronto? Bem, Deus manda você fazer uma coisa, você diz, ah, Deus, amanhã eu faço. Ah, Deus, eu quero primeiro resolver isso. Meu irmão, o sonho é de quem? É teu ou de Deus? Porque se você está vivendo o teu sonho, meu irmão, continua. Porque se você continuar vivendo assim o teu sonho, você nunca vai ver as coisas grandes de Deus. Agora, se você começar a compreender que viver o sonho de Deus em primeiro lugar é o teu objetivo, então Deus vai fazer você chegar aos seus também. Então, meu irmão, eu aprendo a terceira coisa aqui. Não há tempo ruim para José. Ele disse assim, eis-me aqui. Mateus 10,16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. José é o prototipo de Cristo. Ele está no meio dos lobos. Ele está no meio daqueles que querem matar ele. Mas ele está lá, por quê? Porque a missão dele, ele entendeu, ele está sendo enviado por quem? Pelo Pai. Ele está sendo enviado por Jacó. Ele compreendeu, Jesus foi enviado. Você como ovelha também é enviado. Terceira coisa, meu irmão, o desprendimento pelos seus irmãos. Lhe aborreciam. Aqueles irmãos estavam querendo o mal dele. Mas no reino de Deus, aprenda uma coisa: nunca iremos retribuir às pessoas aquilo que elas de verdade mereciam. Nunca retribua o mal com o mal. Retribua sempre o bem quando alguém te fizer mal. Porque fazendo isto, meu irmão, você estará agradando ao Pai que está nos céus. Ele estaria agradando a Jacó se ele fosse entregar, independente do que seus irmãos queriam fazer com ele, independente do que as pessoas dizem ou falam de você, você precisa agradar o Pai. Você precisa agradar aquele que te enviou. Você precisa fazer a vontade daquele que te chamou. É isso.
Quarta coisa que eu aprendo, capítulo 38, versículo 18 e 19. (38, 18 e 19). Então ele disse: que penhor é que darei? E ela disse, aliás, calma aí, 38, não, é 37, me desculpem, é 18 e 19, diz assim: então viram-no de longe, antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador mor. Quarta coisa que eu aprendo é o que o sonhador sempre vai incomodar aquelas pessoas frustradas. Imagina que todos aqueles irmãos ali já tinham tido um probleminha, mas quem está vindo é um rapaz que não se manchou. Quem está vindo de longe é um rapaz que estava agradando o pai. Quem está vindo de longe é um rapaz que está indo de maneira inocente a servi-los, e eles estão com segundas intenções com aquele irmão, porque diziam: ele é um sonhador. Meu irmão, que as pessoas nos considerem sonhadores, mas sonhadores dos sonhos de Deus. Eu aprendo aqui, meu irmão, que ele acreditava em tudo. José acreditava em coisas que não estavam presas à lógica humana. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você estiver preso à lógica, enquanto você quiser achar lógica nas coisas, você vai limitar a ação de Deus. Começa a olhar, quando Deus fala para você é isso, acredite que é aquilo ali que Deus vai fazer. Não se prenda à lógica. Enxergar com os olhos de Deus a promessa é você nunca olhar pelos olhos naturais aquilo que não se deve olhar com os olhos naturais. Promessa se olha com os olhos da fé, com os olhos que não são os seus olhos naturais. Se você olhar o natural, meu irmão, você vai afundar como Pedro quando sai a andar sobre as águas. Mas se você olhar pela fé, você vai conseguir passar e andar mais e mais e mais sobre as águas. Então a quarta coisa é que o sonhador sempre incomoda. Por quê? Porque ele é visto como um orgulhoso, como um altivo, como um soberbo, porque as suas palavras e o que ele vive soam alto para que as pessoas vejam a sua volta. Sonhador é aquela pessoa que está sempre com esperança, é aquela pessoa que está sempre falando de algo positivo. O sonhador tem sempre uma palavra de vitória. O sonhador nunca é levado por uma corrente de pessoas que estão sempre negativistas, estão sempre falando de coisas ruins. O sonhador não é movido por esse sentimento. O sonhador sempre acredita. O sonhador sempre vê possibilidades das coisas acontecerem. O sonhador, ele vai incomodar, porque ele não segue a perspectiva humana, que é de ver o problema, de sucumbir pelo problema. Então, meu irmão, os sonhos de Deus na sua vida, escuta o que eu vou te dizer, que isso é profético. Os sonhos de Deus na sua vida, eles não podem morrer, porque eles estão debaixo de uma palavra profética. O que Deus falou para você não vai morrer. O que Deus disse para você não caiu por terra e não vai cair. Sabe por quê? Porque Ele liberou uma palavra que só pode voltar para Ele quando se cumprir. Vai depender de você. Se você crer, essa palavra vai voltar para Ele cumprido o desígnio dEle. Ou pode também voltar para Ele, mas com outro desfecho. A tua escolha vai fazer toda a diferença. Se você acreditar nas promessas, você vai vivê-la. Se você não acreditar, você vai ficar no meio do caminho. Então eu aprendo aqui, meu irmão, que os sonhos de Deus não morrem. Meu irmão, Moisés, ele não entrou na terra. Moisés, como homem natural, foi se encontrar com Deus para morrer. Mas a promessa morreu para o povo? Claro que não. Porque a promessa não estava vinculada a Moisés, estava vinculada de Deus para a geração de Abraão. Foi para a geração. Deus falou para Abraão que a terra dele, que o povo dele herdaria a terra. Então, meu irmão, não está preso ao homem o que Deus falou.
Não está preso ao tempo que Deus falou, não está preso a ninguém, está somente no tempo e na vontade de Deus, se você vivê-lo de maneira integral. Só quem pode fazer com que as promessas de Deus se cumpram fielmente são as tuas atitudes. Deixa eu correr. Quinta coisa, capítulo 37, versículo de 20 ao 24. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha só, olha o diálogo dos seus irmãos. Vamos ver agora como é que vai ser o sonho dele. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis o sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Eu já estou chegando próximo do fim, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando José foi pego, lembra daquela capa que eu disse? A capa serviu como álibi. No meio do caminho, Deus vai fazer coisas, que essas coisas lá na frente servirão para te guardar. Eles pensaram: bem, se matamos ele agora, como é que vamos explicar isso? Se lançarmos numa cova, naturalmente com o tempo ele morre, mas a prova de que ele está morto é a capa. Meu irmão, Deus sempre faz as coisas pensando lá na frente. Deixa eu dizer uma coisa para você: cova não é o lugar da tua morte. A cova que José foi lançado não era o lugar que ele ia morrer. Sabe por quê? Porque antes de lançar ele numa cova, Deus já tinha o controle de tudo nas suas mãos. Entenda uma coisa: quando Pôncio Pilatos foi lá entregar Jesus, Jesus disse a ele: Pôncio Pilatos, na verdade, não é você que está me julgando. A verdade não é você que tem domínio sobre mim. A verdade sou eu, é o Pai que está me entregando para que isso se cumpra. Você consegue vislumbrar isso no campo espiritual? De que as coisas que acontecem na nossa vida estão no controle de Deus e não no controle do homem? Porque vendo por essa perspectiva, a gente pode pensar assim: bem, foi Pilatos, não foi? O próprio Cristo disse que a entrega dele e o juízo que ia ser feito por meio das mãos de Pilatos nada mais era do que a vontade de Deus. E a cova que José estava sendo lançado nada mais é do que uma etapa do processo que Deus iria cumprir na vida de José. A cova o levaria para a casa de Potifar, a casa de Potifar o levaria para o cárcere, e o cárcere levaria ele para o governo. O que você não entendeu ainda nessa noite, meu irmão? Que as coisas que estão acontecendo contrárias a você, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu beneplácito, a sua vontade, os seus propósitos. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Se você está numa cova, se você está num local onde você não vê saídas e soluções, acredite, meu irmão, Deus vai te alçar, Deus vai te tirar, Deus vai fazer um milagre acontecer. É aonde, quando você chega no seu limite, ele foi lançado nu, sem capa, sem roupa, sem nada, mas Deus permitiu. Sabe por quê? Porque na cova você não vai ouvir profecia, não vai ter revelação. Na cova ninguém vai te ajudar. Na cova não vai ter palavra humana. Na cova, meu irmão, é você e Deus. Quer aprender a crescer? Tenha momentos com Deus, ações. A vida de José sempre foi assim. Ele ficou só ali naquela cova. Depois, quando ele estava na casa
de Potifar foi tentado pelo diabo para tentar cair, e ele não cai, e ele vai de novo ser lançado para ficar só no cárcere. Meu irmão, os lugares que Deus permite que fiquemos sozinhos, às vezes são tempo de tratamento de Deus, às vezes é Deus nos amadurecendo a nossa vida, é Deus tratando o nosso ser, é Deus nos preparando para coisas que nós ainda não compreendemos, mas é Deus no controle. Basta eu acreditar que Deus está no controle. Aquele homem foi lançado nu, sem nada, e chegou ao seu limite. Eu não sei como você está aqui hoje, não sei como está a sua vida, não sei se você está dentro de uma cova nesses dias. E quando eu digo cova, não é morte, esquece, não associa a palavra cova à morte. Eu não estou falando cova de coveiro, de morte, de enterro. Eu estou falando de situações que Deus permitiu que chegássemos, de situações aonde Deus quer nos tirar, de situações que Deus está nos ensinando. A cova para José não era o fim, ainda era o caminho e o processo pelo qual Deus o iria exaltá-lo. Quem anda com Deus até as adversidades contribuirão para que Deus possa exaltá-lo lá na frente. As adversidades são ensinamentos. As adversidades, diz Spurgeon, que santificadas avivam a nossa sensibilidade espiritual. Quando nós somos, às vezes, e passamos por esses processos na nossa vida, é Deus nos tornando sensíveis a Ele. É na cova que você vê que não tem pai, é na cova que você vê que não tem irmãos, é na cova que você está sozinho, mas na cova, meu irmão, está contigo quem fez a promessa, aleluia. Na cova está contigo quem te chamou do mundo, na cova está contigo aquele que fez a promessa dizendo que ia cumprir. E aí quando tu chega na cova, eu imagino que você só tem, sabe o que nela? Aleluia. Você só tem a palavra de Deus dentro do teu coração. É na cova, meu irmão, que tu não tem nada, mas tu tem a palavra. E isso é tremendo, porque nos momentos de maiores adversidades da nossa vida, a gente pode não ter nada à nossa volta, mas nós temos a palavra dentro da gente, viva, eficaz, pulsando, nos dando sentido e orientação para onde nós vamos chegar. Pagou o preço por sonhar os sonhos de Deus. Eu já estou terminando, quero dizer para você, você está disposto a pagar o preço? A gente vai parar até a cova, porque da cova para o governo temos uma outra mensagem, aliás, da cova ao cárcere é uma mensagem, do cárcere ao governo é outra mensagem, mas nós vamos parar aqui. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço para sonhar os sonhos de Deus? Se você estiver disposto, você vai sonhar os sonhos de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. E Deus também vai permitir que você sonhe os teus sonhos e que você os viva também. Termino. Gênesis 41, 45. Sabe como José foi lembrado? Sabe como o sonhador foi lembrado? E chamou Faraó o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. A palavra Zafenate-Paneia quer dizer o Salvador do mundo. Você consegue dimensionar isso? Ele recebe um nome egípcio que quer dizer Salvador do mundo. Você compreende para os fins que Deus te chamou e o que Ele quer fazer com você? Porque o chamado de José foi tão grande que através de molhos do sol, das estrelas, de um sonho que ele teve, ele foi alçado a um posto numa nação poderosa do mundo antigo, aonde acima dele só Faraó. Faraó vai dizer: José, o teu nome aqui
vai simbolizar o que você é para nós, Salvador do mundo. Ô, meu irmão, isso é forte. Um menino de 17 anos, agora com seus 30 e poucos anos, está sendo chamado Salvador do mundo. Sabe o que isso me remete? Um prototipo de Cristo. José, naquela terra, foi enviado para salvar os seus. Não é assim que Cristo foi enviado? Para salvar os seus. José foi enviado para salvar os seus naquela terra. Eu quero terminar essa mensagem, meu irmão, trazendo ao teu coração uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de certeza, de convicção. Viva os sonhos de Deus. Eu posso dizer para você que há 22 anos, desde que eu aceitei, na primeira semana que eu entrei numa igreja, aonde um homem me deu uma palavra dizendo tudo o que Deus ia fazer, eu nunca tive dúvida. Tanto é que eu tenho 22 anos ininterruptos. Eu não botei o pé, nem a cabeça, nem as mãos e nem uma parte do meu corpo para fora do mundo, porque eu creio numa coisa que aquilo foi maior do que eu, e eu sabia que era maior do que eu, mas eu criei. Falei, vou deixar Deus me levar por esse caminho, não vou resistir. E hoje eu olho para trás, meu irmão, e vejo como Deus é bom. Você pode dizer isso na sua casa? Como o Senhor é bom. O Senhor é bom para você? Ele tem sido bom para você? O Senhor diz assim para você: viva os meus sonhos, acredite no que eu disse a você, viva as minhas palavras, não as conheça como um mero conhecedor, como um livro de história, as viva a minha palavra. Deus está mandando te dizer isso. Não fique preso só às letras, fique preso àquilo que a letra vai produzir, e para produzir você precisa crer. Muita gente tem vivido parte da promessa, porque começou bem e não terminou bem. Tem gente que nem a promessa tem vivido mais. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que você volte ao centro da vontade. Eu quero orar para que você esteja pronto para que Deus possa ver em você um canal, um José, uma pessoa que faça a diferença na vida de muitos. Quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que, quando entregou a vida para Jesus, não tinha eira nem beira, não sabia nem para onde estava indo, sem norte nenhum, totalmente perdido de tudo, não sabia para onde ir, não sabia como minha vida estava. Mas eu entendi o seguinte: bem, eu vou viver isso. Eu digo para vocês que é uma aventura maravilhosa. Viver na perspectiva de Deus, sem se preocupar. E eu digo para vocês de maneira tranquila: o dia de amanhã eu não me preocupo. O dia de amanhã está na mão dele. Tenho vivido assim. Eu bato com a cabeça no meu travesseiro e se cumpre a palavra de Salmos que diz, capítulo 4:8: em paz me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Você acha que eu fico preocupado com o dia de amanhã? Eu não olho, eu não paro para olhar o natural. Eu fui chamado para não olhar o natural. Se eu olhar o natural, em algum momento da minha vida eu fico para trás, eu caio, eu retrocedo, como qualquer ser humano. Se você parar para ficar olhando o natural na tua vida, você não vai passar por lugar nenhum, você não vai sair de onde você está. Então o desafio para você é andar e viver no sobrenatural. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos a vida desses irmãos que citamos: Diaconisa Leila, irmã Alzira, Jéssica, ó Pai Jaqueline, o Arthur, ó Pai, quero colocar o pastor Paulo e a Geisiane, ó Deus, eu quero colocar todos os irmãos que aniversariaram, vão aniversariar. Coloco nas tuas mãos a tua igreja, Senhor, o teu povo, e te peço, ó Pai, que o Senhor hoje visite, ó Pai, coloque no coração deles a certeza de que tu vais fazer. Os sonhos de Deus são para os
fiéis e eles vão se cumprir. Receba essa palavra na tábua do seu coração, meu irmão, minha irmã, e que você possa ter uma semana abençoada, uma semana do agir de Deus. Lembra-se, a promessa de Deus não está condicionada ao tempo, muito menos ao coronavírus, muito menos o que você tem vivido. A promessa está nas mãos de Deus, creia, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que você tenha uma boa semana. Um abraço, pastor Marcelo, um grande abraço para o Senhor, Deus abençoe a todos os obreiros. Pastora Luciana, um abraço, um beijo no seu coração, na Maria, na Rafaela, em todos os irmãos que participaram conosco aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Cristiano também, está conosco aqui também, nos ajudando, nos abençoando. Deus abençoe a todos. Estamos encerrados em nome de Jesus. Amém.